Todo mundo animadíssimo, então, para mais uma aula de fichamento. Ai, Flávia, eu vou preencher 1000 fichas hoje. Até a mão doer, gente. Porque não existe outro caminho para a felicidade que não esforço. Então, ponha isso na sua cabeça, né? Você quer facilidade na vida? Isso não é bom para você. A gente tem que merecer as coisas. E você está trilhando aí um caminho de merecimento, eu imagino, né? E eu tô aqui fazendo parte desse caminho, muito feliz por isso. Então, nós vamos para noções gerais de classes gramaticais, beleza? Vamos falar sobre as classes gramaticais e explicar primeiro como esse conteúdo é cobrado, para você entender a lógica das classes gramaticais em se tratando de concurso público, ok? Então, tenho lá classes gramaticais, como esse conteúdo é cobrado e quais as organizadoras contemplam esse conteúdo. Quais as classes são mais cobradas? Então eu penso assim, ó, todas cobram, só que algumas classes caem mais que outras. Então quais organizadoras cobram tal conteúdo? Quando a gente está falando de classes gramaticais, tá? Nosso foco aqui, classes gramaticais, noções mais gerais, tá? Então, por exemplo, houve uma questão da prova da PF de 2021 e outra questão na prova da PRF de 2021, versando sobre classes gramaticais, que mostra que é um conteúdo, por exemplo, que até o CESP valoriza. Então, tanto na PF quanto na PRF, provas de 2021, esse conteúdo foi contemplado. Então, se perguntaram lá, perguntaram se duas palavras dentro de um determinado texto pertenciam ou não a uma determinada classe, eram ou não da mesma classe. Então, esse conteúdo é cobrado também dessa forma. Então, todas as bancas cobram, tá? Só que existem algumas classes que caem mais. Bancas menores, a tendência é a gente grifar palavras e aí a gente vai associar a classe. Se a classe está certa ou não, indicar corretamente a classe. Isso quando você tem uma banca menor, tá? Agora, outras bancas, bancas maiores, tipo CESP, FCC, a própria VUNESP, elas vão cobrar questões de classificação, ocasionalmente. Duas palavras pertencendo à mesma classe, então vão perguntar se as palavras pertencem à mesma classe, né? Esse tipo de questão. E vão cobrar também emprego. Então, vão trazer aí a lógica de emprego de palavras. Então, o que vai ser emprego de palavras? Eu posso cobrar substantivos, adjetivos, mas as classes mais cobradas, pronomes, obviamente, verbos, conjunções e advérbios, tá? São as classes mais cobradas, são aquelas que eu preciso prestar um pouco mais de atenção. Dentro do conjunto da prova, né, elas acabam fazendo mais sentido para efeito de análise e principalmente para efeito de emprego de palavras, tá? Então, essas classes aqui acabam sendo mais cobradas. Flávia, e como esse conteúdo cai, né? Como ele aparece em prova? Então, é importante aqui no nosso curso de fichamento, a gente entender também como cai. Então, eu posso ter uma questão assim, ó, assinale a alternativa em que a palavra destacada... Então, assinale a alternativa em que a palavra destacada não possua a mesma classe das demais. Então, eu vou avaliar aqui qual que é o conjunto de classes, né? Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó, ele agiu com tranquilidade. Aí, grifei essa palavra. E só para a gente simular uma situação, né? Então, coloquei aqui as frases e a gente quer saber em que frase a palavra destacada não possui a mesma classe das demais. Então, assinale a alternativa em que a palavra destacada não possua a mesma classe das demais. Ele agiu com tranquilidade. Aí eu terei de saber ali uma noção geral de classe. Então, quando eu falo ele agiu com tranquilidade, esse com que está aparecendo aqui é uma preposição, né? Então, a classe dele, preposição. Isso era para um amigo especial.
esse para é uma preposição, existe para verbo, mas não é um caso aqui, também se trata de uma preposição. Ele chegou e resolveu o problema. Esse e acaba sendo uma conjunção aditiva. De certo modo, aquilo seria feito. Esse de que aparece aqui, uma preposição, ele estava ali por ela, e esse por também uma preposição. Então, no caso aqui, a resposta seria a letra C. Eu quero a palavra que não possua a mesma classe das demais palavras apresentadas no texto, né? Geralmente, essas frases são tiradas de onde, gente? Do texto. E o aluno precisa ter uma noção mais geral de classe mesmo. Ele tem que ter um entendimento acerca de quais são as classes gramaticais, né? Bom, aí na sequência, vamos pensar que isso aqui poderia cair numa questão de item. Então, como é que eu posso ter classes gramaticais com foco em análise de item? Então, vou trabalhar classes gramaticais e o nosso foco aqui vai ser a análise de item propriamente. Então o que vai acontecer com a análise de item? Eu vou ter um trechinho lá, né, na prova. Isso aqui vai dar até uma questão difícil. Então eu tenho assim, ele era bastante observador em situações como a relatada, mas tinha muito cuidado ao emitir sua opinião. Então eu tenho bastante e muito, né, nesse caso aqui. Então nesse caso aqui, imagina que eu estou trabalhando essa frase e pergunto se as duas palavras destacadas, então coloca assim, as palavras bastante e muito pertencem à mesma classe gramatical. Então, as palavras bastante e muito pertencem à mesma classe gramatical. Vou avaliar se isso é verdadeiro ou falso no contexto aqui. Então, ele era bastante observador em situações como a relatada. Então, quando eu falo que ele era bastante observador, quer dizer que ele era o quê? Muito observador. Flávia, então, nesse caso aí, nós temos um advérbio de intensidade. No primeiro caso, sem dúvida, ele era bastante observador. Então, aqui eu tenho um advérbio de intensidade. Observador é um adjetivo, né? Aí eu tenho assim, mas tinha muito cuidado, só que cuidado é um substantivo e advérbio não modifica substantivo. Então esse muito aqui é um pronome indefinido. Observe inclusive que ele varia, mas tinha muito cuidado, mesma coisa de muita atenção, só para você passar para o feminino e perceber que não é advérbio. Muitos cuidados, varia para concordar com o substantivo a que se refere. Bom, então, à primeira vista, eu poderia entender que as duas palavras eram advérbios, mas na verdade não. Eu tenho o advérbio bastante e depois eu tenho o pronome indefinido muito. Então, ele era bastante observador no sentido de ele era muito observador. Mas tinha bastante cuidado, bastantes cuidados, muitos cuidados. Então, nesse caso, o meu muito está se referindo à palavra cuidado. Como ele está se referindo à palavra cuidado e a palavra cuidado é um substantivo, ele se flexiona para concordar com cuidado, tanto que se eu substituir a palavra cuidado por uma outra de natureza substantiva, tinha muita atenção, tinha muita disciplina ao emitir sua opinião. Eu percebo que essa palavra, inclusive, varia, né? E como ela se flexiona, não se trata de um advérbio. Então, as palavras bastante e muito pertencem à mesma classe gramatical? A questão está errada, né? Nosso item aí traz duas palavras que, embora pareçam pertencer à mesma classe gramatical, na verdade remetem a contextos diferentes de uso, sendo a primeira um advérbio de intensidade e a segunda um pronome indefinido, beleza? Então, essas palavras pertencem ou não à mesma classe? Não, não pertencem à mesma classe gramatical. E a gente acaba tendo que prestar atenção nesses detalhes, né? Para perceber qual é a classe. A classe de uma palavra, gente, ela varia em função do
contexto. Então, o contexto define aí como essa palavra vai se flexionar ou não. E aí eu tenho que observar ali, né, vamos dizer assim, o conjunto para definir se se trata de um advérbio, de um pronome indefinido ou de outra categoria gramatical. Então, eu tenho que avaliar o que está acontecendo no caso concreto, beleza? Todo mundo animadíssimo para ter uma noção geral acerca das classes gramaticais, naquelas questões em que especialmente vem um termo grifado, né? E aí a gente coloca entre parênteses qual é a classe desse termo. Então, as bancas menores acabam cobrando com mais regularidade essas noções gerais de classes gramaticais. As bancas maiores vão preferir questões mais complexas, que falam acerca do emprego de formas verbais, do emprego de pronomes, do emprego de conjunções, por exemplo, da carga semântica de preposição. Mas a gente vai desdobrar isso tudo ao longo do nosso curso para que você possa entender melhor como todos esses conteúdos são contemplados dentro da prova e nas mais variadas bancas, né? CESP já cobrou? Ó, 2021 tá aí para comprovar que CESP, por exemplo, cobrou na prova tanto da PF quanto na PRF classes gramaticais, tá? Na prova da PRF, 2 palavras destacadas perguntando lá se elas pertenciam à mesma classe. E no caso da PF, a mesma coisa, 2 palavras destacadas perguntando se elas pertenciam à mesma classe, tá? Então, ou seja, é um conteúdo que tem a sua relevância dentro da prova, né? Dentro do seu objetivo geral, que é a identificação. Bom, então, na lógica desse conteúdo aqui, imagina o seguinte: o que é o substantivo, né? Substantivos são palavras que dão nome o quê? Aos seres. Então, basicamente, palavras. Quando eu penso em substantivo, gente, eu estou sempre trabalhando ali qual a lógica do meu substantivo. Aceitam determinantes, né? Esses determinantes, só para a gente já fazer uma leitura mais adequada disso. Determinante, adjetivo, artigo, pronome, numeral. Então, esses termos são determinantes do substantivo, né? Então, os substantivos são palavras que dão nome aos seres e, em geral, vêm precedidos de determinantes. Então, os determinantes ali categorizados na nossa ficha também para a gente entender melhor esse conceito, tá? Quais as flexões que um substantivo tem? Substantivo varia em gênero, número e grau, né? Então, quando eu penso assim, flexões substantivos, gênero, número e grau. Então, quando a gente fala assim, concordo com você em gênero, número e grau, na verdade, o que a gente está querendo dizer é que a gente concorda em todas as flexões nominais possíveis, né? Então, gênero, número e grau são as flexões nominais. E nós vamos ter outras flexões que vão compor o escopo dos pronomes e dos verbos, que são as flexões, por exemplo, de pessoa, né? No caso dos verbos ainda, as flexões modo-temporais. Então, a gente tem ali gênero, número e grau para representar essa noção aí. O conceito de substantivo, gente, ele é um conceito relacional. Então, a gente não deve trabalhar com palavra solta no exemplo. Por quê? Porque a palavra não é substantivo, ela funciona como? Da mesma maneira, a palavra não é adjetivo, ela funciona como? Então, vamos supor que eu tivesse assim, o azul do céu era um traço do infinito. Tô poética hoje. Olha o que acontece com esta frase. Marca texto aqui, Azul é um substantivo. Ai, Flávia, mas eu achei que azul fosse um adjetivo. Na verdade, o que a gente tem que entender é que o azul não é. Ele pode o quê? Ser. O que a gente sabe é que as palavras mudam de classe em função do contexto. É o contexto que vai determinar e não a palavra por si só. Então, azul, céu, traço, infinito, minha frase quase que só tem substantivos. E os determinantes aqui, o O é um determinante, esse outro O é um outro determinante, aqui tem um outro artigo. Então, posso circular os determinantes ali usando a cor roxa só para marcar. Então, a primeira coisa que eu já tenho que ter em mente é que uma palavra não pertence a uma classe.
ela vem no dicionário como a classe de uso regular, por causa, por exemplo, de processo de formação de palavras. O sufixo dade normalmente é formador de substantivo, legalidade, impunidade, realidade. Ok, só que eu tenho que avaliar o contexto de uso daquela palavra para atribuir a ela uma classe. A classe, ela depende do contexto, né? Eu preciso ter um caso concreto, é o melhor. E tanto por isso que na prova a gente tem que olhar a frase para determinar a classe, beleza? Bom, aí eu tenho então, substantivos são palavras que dão nome aos seres, admitem determinantes, se flexionam em gênero, número e grau e eu tenho que avaliar o contexto, né? Aí depois eu tenho adjetivos. O que são os adjetivos? Palavras que indicam qualidade, característica, estado. O adjetivo, ele qualifica um substantivo ou um termo de natureza, o quê? Substantiva. Então, quando eu penso nos adjetivos, é uma classe que depende de outra, ó. Referem-se a substantivo ou termo de natureza substantiva. Pode ser um pronome, né? Então, o adjetivo, ele está sempre determinando, ele funciona como um determinante do substantivo, tá? O adjetivo é sempre, o pronome não é sempre, depende do tipo de pronome. Então, a gente imagina que o adjetivo, como ele acompanha o substantivo, ele tem os mesmos processos flexionais, ele varia em gênero, número e grau. Só que o grau, no caso do substantivo, a gente fala de aumentativo e diminutivo, e no caso do adjetivo, a gente fala em comparativo e o quê? Superlativo. Mas não precisa colocar isso aqui nesse espacinho pequeno, porque a gente vai falar sobre isso nas próximas fichas. Então, Flávia, eu preciso apertar essa informação aí? Não há necessidade, porque todas essas classes nós vamos desdobrar, nós vamos detalhar mais. Então, não há necessidade da gente espremer um trem aí. Então, são palavras que indicam qualidade, característica ou estado, referem-se a substantivo ou termo de natureza, o que? Substantiva, vão apresentar flexão de gênero, número e grau, e eu posso pegar o mesmo azul aqui e colocar agora com uso adjetivo, né? Eu posso colocar assim, ó, o mar azul era sua tranquilidade, ó, não é era tranquilo, não. Tranquilidade é um substantivo, ó, tem um determinante aqui para tranquilidade, igual tem um determinante aqui, Então, sua é um determinante. Nesta frase que a gente apresentou, apenas azul é adjetivo, eu tenho um adjetivo. O mar azul era sua tranquilidade. E que saudade que eu estou do mar, gente, eu amo o mar também. Como boa mineira que sou, né? A gente vive em busca de uma praia. Bom, artigo. O que acontece com o artigo? Artigo, ele determina, indetermina ou generaliza o substantivo a que se refere, tá? Então, artigos definem ou... Então, uma classe também, ó, que depende do substantivo. O substantivo a que se referem. No caso do artigo, eu ainda posso ter uma outra possibilidade, que é o seguinte, o artigo ele pode marcar também a omissão do substantivo. Então os artigos, né, podem marcar a omissão, a elisão, né, do substantivo. Então, o artigo sempre vem antes do substantivo. A gente tem que ter um cuidado, porque o sempre é perigosíssimo no português. Eu tenho que avaliar o caso concreto. Artigo varia em gênero e número, não vai ter flexão de grau, né? Não faz sentido. A gente vai ter uma ficha só de artigo. E aqui, só para exemplificar, vamos supor que eu tivesse assim, ó, vou colocar uma maiúscula aqui. Aqui, ó, o poder legislativo e o executivo trabalham juntos. Nem sempre, né? Mas deveriam. Não quer dizer apoiar tudo, não, muito pelo contrário. Um está ali para contrabalancear e fiscalizar o outro. Então, quando eu penso assim, ó, o poder legislativo e o executivo, artigo e artigo. Vocês perceberam que aqui esse o subentende a palavra poder?
o poder legislativo e o executivo trabalham juntos. Então, o artigo, ele pode determinar e também pode marcar a omissão. Ó, Flávia, o que é a generalização? Não precisa preocupar não, porque a gente vai entender isso melhor no capítulo de artigo que a gente vai fazer. Mas, para você não ficar curioso, não tem essa noção prévia de generalização. Quando eu falo, por exemplo, assim, ó, a mulher tem direitos iguais ao do homem. Eu não estou falando de uma mulher, eu estou falando da categoria mulher, gênero feminino, da categoria homem, gênero masculino. Então, esse meu artigo, em vez de definir a mulher X, ele, na verdade, generaliza, ele faz uma referência a todas as mulheres. É diferente, por exemplo, de eu dizer assim, ó, a mulher chegou cedo ao seu compromisso de trabalho. A mulher chegou cedo, eu estou falando de uma mulher especificamente, nesse caso, definir. Uma mulher entrou na sala durante a gravação. Uma mulher, efeito genérico, mas de indefinição. Uma mulher qualquer, beleza? E aí eu posso ter uma generalização. O que seria? A mulher como categoria, né? O professor é aquele que educa, que fornece conhecimento e que aprende. O professor é aquele que educa, fornece conhecimento e que aprende com seus alunos. Eu trago aí a ideia de professor, todos os professores. Então, o escopo é de generalização, beleza? Então, já vi isso cair uma vez na FCC, mas era semântica, dava para fazer, não era nada muito horroroso, não. Bom, aí a gente continua pensando, tô aqui nos pronomes, nem todo pronome é um determinante, né? Um asterisco só para você se lembrar disso. O que acontece com os pronomes? Os pronomes acompanham ou substituem o substantivo. Acompanham. Aí, quando eles acompanham, eles são determinantes. Ou substituem o substantivo. Quando acompanham, são determinantes. Quando substituem, não são determinantes. Pronome varia em gênero, número e pessoa, né? Primeira, segunda e terceira pessoa. Bom, então, quando eu penso em pronome, eu tenho lá assim, ó. Ele a aconselhou algumas coisas. Nesse ele a aconselhou algumas coisas, eu tenho um ele que substitui, o a que substitui e algumas, que a gente pode usar um roxinho aqui para marcar, que nesse caso algumas funciona como determinante da palavra o quê? Coisas, né? Aqui a gente tem um determinante. Então, o substantivo, ele acompanha ou substitui o substantivo de referência. Então, ele pode ser um termo, né? Ele pode ser um termo anafórico, que faz a retomada de outro termo, e ele pode ser um termo adjuntivo, que acompanha outro termo dentro da frase. Meus livros, o meus acompanha a palavra o quê? Livros. Nosso projeto futuro, nosso acompanha a palavra projeto. Então, nesse caso, eu tenho pronomes tratados como determinantes do substantivo a que se referem. Agora, quando eu falo assim, eu construí com esforço e dedicação, prestígio profissional. O eu aí está no lugar da pessoa que enuncia a frase, ou seja, ele ocupa o lugar de alguém, beleza? Ele construiu com esforço, dedicação, prestígio profissional. Ele está no lugar da pessoa que enuncia a frase. Nós construímos a mesma coisa. Então, nesse caso aí, a gente tem variações. Tudo acontece por acaso, tudo está no lugar das coisas, né? Está no lugar de várias coisas ali que a gente poderia ter listado dentro da frase, beleza? Então, essa é a noção aí para a gente entender melhor essa substituição e esse acompanhamento, ambos papéis desempenhados por pronomes. Ô Flávia, só mais uma pergunta. O mesmo pronome pode ter numa frase papel substantivo e na outra adjetivo? Pode. Dependendo do tipo de pronome, a função dele não é específica, mas se for um pronome pessoal, por exemplo, ele só se presta ao papel de substituir, beleza? Mas se for um pronome indefinido, ele pode tanto acompanhar
quanto substituir, a depender do contexto. O mesmo acontece com o pronome demonstrativo, um interrogativo, então depende do pronome, mas a gente vai detalhar isso do pronome. O pronome é enorme, né? E é um capítulo que super precisa de detalhamento. Numerais. O que acontece com os nossos numerais? Exprimem quantidades, né? Ou ordem. Então, exprimem quantidade ou ordem, variam em gênero, número e número. Isso empolga, né? Então, variam em gênero e número. Então, por duas vezes, só para dar exemplo de quantidade e ordem, por duas vezes, ele foi o primeiro colocado da turma. Então, por duas vezes, duas, acompanhando a palavra vezes, primeiro, acompanhando a palavra colocado. Então, os numerais exprimem quantidade ou ordem, se flexionam em gênero e número e são de fácil identificação dentro do contexto, né, de prova. A gente tem poucos numerais, assim, mais incomuns, beleza? Ambos, por exemplo, é um numeral incomum, que significa 2. Flávia, ambos pode ser considerado numeral? Pode. Então, ambos pode ser considerado numeral aqui, ó. Você pode colocar assim. Ambos equivale exatamente a 2. Ambos os dois é pleonasmo, né, gente? Verbos, categoria super importante para a prova, são palavras conjugáveis, diferentemente de todas as outras, ó. Então, são palavras conjugáveis que posicionam o tempo do enunciado, se ele está no passado, no presente, no futuro, né? Os verbos, eles indicam, né? Ação, estado. Ô, Flávia, verbo indica estado? Indica, vou te mostrar isso. Ação, estado, mudança de estado, fenômeno natural. Então, são palavras conjugáveis que posicionam o tempo do enunciado, né? E os verbos indicam ação, estado, mudança de estado, fenômeno natural. Essa que é a lógica ali dos verbos, beleza? Bom, aí, o que eu posso trazer para os meus verbos? Eles variam em quê? Então, verbo varia com desinências modo temporal, então tempo e modo, número e pessoa, voz, e no caso do particípio, ainda se você tem flexão de gênero, que é o particípio passado, ele tem flexão de gênero, né? O particípio de passiva. Vamos colocar particípio passivo? Porque tem particípio que faz voz ativa também. Aí não varia. Então, tempo e modo, que é a desinência modo temporal, né? Número e pessoa, que é a número pessoal, voz, e no particípio passado ainda apresenta flexão de gênero. Flávia, o que é isso dos verbos, né? Apresentarem ação, estado, mudança de estado, fenômeno natural. Então, um verbo indica uma ação quando eu falo, por exemplo, assim, ele virou o barco, uma ação. Ela virou freira, mudança de estado. Dá para perceber? Ela é uma pessoa interessante, nesse caso eu tenho estado ou qualificação dentro do escopo ali do texto. Ela estava bonita naquele dia? Estado. Fenômeno natural, choveu muito, chove em Belo Horizonte hoje está chovendo por aqui. Então, indicam ação, estado, mudança de estado, fenômeno natural, que é recorrente aí na composição das frases. E vão designar situações de modo e tempo que compõem a frase. Então, ela é bonita, ela era bonita, totalmente diferente, né? Ela será bonita um dia, totalmente diferente o escopo temporal trabalhado naquela frase. É bonita hoje, era no passado, será no futuro. Então, a gente tem variações ali em relação ao tempo mesmo, e é o que o verbo faz de melhor, né? Vamos dizer assim, é a função principal dele, é situacionar, é posicionar o enunciado, né? E em relação ao tempo e à pessoa, tá? O modo, o número, né? Tudo isso aqui. Então, no caso dos verbos, a gente tem assim, ó. Havia pessoas que desejavam uma vida melhor. Acho que todos nós, né?
Então, havia pessoas, não pode ser haviam, né? O verbo haver com valor existencial, senão a gente morre aqui, tem um ataque. Havia pessoas que desejavam uma vida melhor. Advérbios, o que a gente vai ter em advérbios? Advérbios, Flávia, todo advérbio é invariável? Primeira coisa, o advérbio é invariável em gênero e número, mas ele varia em grau, tá? E a flexão de grau do advérbio é idêntica à do adjetivo, a gente pode até colocar isso aqui, ó. Advérbios são palavras que modificam o verbo, o adjetivo ou outro advérbio. Então, aqui a gente fala que o advérbio modificava. O que é esse ava? Adjetivo, verbo, outro advérbio. E os advérbios exprimem uma circunstância. Então, pensei em advérbio, eu estou pensando em circunstância. Então, a flexão de grau idêntica à do adjetivo. Os advérbios são palavras que modificam, então, verbo, adjetivo ou outro advérbio, tá? Deixa eu já te dar um advérbio flexionado em grau, só para você entender o que acontece aqui, ó. Ele acorda muito cedo. É a mesma coisa de ele acorda o quê? Cedíssimo. Então, aqui eu tenho um grau superlativo absoluto, né? Então, nesse caso aqui, o muito está intensificando cedo e o cedo está indicando a hora que a pessoa acorda. Então, ele acorda muito cedo, ele acorda cedíssimo. E na minha frase ali, eu tenho muito e cedo, e a palavra cedíssimo, que também seria um advérbio, só que flexionado em grau. Isso aqui também é grau, tá, gente? Aqui só um é absoluto analítico e o outro é absoluto sintético. Aqui, ó. Esse é grau superlativo absoluto analítico. Esse daqui tá no grau superlativo absoluto sintético. Quem gosta de cobrar grau? A FGV é a organizadora que mais se atém a isso. Não quer dizer que as outras nunca cobraram, não. Mas a FGV tem um carinho especial por esse conteúdo. Nem sei por quê, porque assim, não é tão importante. Mas enfim, algumas questões de grau são bem elaboradas, fazem sentido, né? Preposição é um termo de ligação, né? É um conector. Então, quando eu penso na preposição aqui, ó, é um termos, só para a gente colocar todo mundo, que unem palavras de uma mesma oração. Preposições são invariáveis. Essas últimas aqui são todas invariáveis. Então, aqui, enquanto a gente une palavras de uma mesma oração, as conjunções, elas são termos, né, termos coesivos, né, que unem orações ou coordenam palavras. Aí tem que coordenar. Como são palavras pequenininhas e parecidas, às vezes o aluno confunde, mas é necessário diferenciar essas duas coisas aqui, tá? Para efeito de prova, com certeza faz sentido diferenciar. E nós vamos estudar separadamente os dois conjuntos, tá? Então, temos que unem palavras de uma mesma oração sem atenção. Ela ficou com dúvidas. Coloquei duas preposições aqui, o sem e o com. E vou trabalhar as conjunções assim, ó. Embora, que é uma conjunção subordinativa, Ana e Pedro fossem amigos, tinham divergências. É natural. Ser amigo quer dizer que você pensa igualzinho, não, né? Olha o que acontece aqui. Eu tenho uma que subordina e a outra que coordena termos. Termos que unem orações ou que coordenam palavras. Posso coordenar orações também, porque a gente usou unem, né? Unir pode ser subordinar ou coordenar, tá? Então, termos que unem orações coordenam ou subordinam orações. A gente vai ver isso detalhadamente. Nem é necessário colocar essa seta, mas se quiser, pode também.
Bom, e a língua tinha que incluir um lugar para a gente colocar palavrão, né? Desabafar. Não que eu acho que a gente tem que ficar usando palavrão, enfim. Mas tinha que ter um lugar. Imagina que você limpou o chão da sua casa todo, né? Passou o dia ali se esforçando, já não é um serviço bom de fazer. Aí vem alguém, pega um negócio, aqueles potinhos de óleo, sabe? Aqueles que não tem a tampa direito, e deixa cair um negócio no chão. Então é de morrer. Você quer ver assim. Nem sei como que eu quero ver a pessoa depois de acontecer isso, mas enfim. Tudo que você falar subitamente tem a ver com o processo que interjeitivo, né? Então, basicamente, suas interjeições aí vão exprimir sentimentos súbitos. Então, interjeições, palavras que exprimem sentimentos súbitos. Então, eu posso pegar um nossa. Isso não é um pronome, não está indicando posse, está indicando admiração, reprovação, depende da minha entonação, né? As interjeições são sempre entonacionais. Entonacionais. É de entonação, né? A pronúncia define o significado. Nossa, que situação mais agradável. Que notícia boa, só para fazer. Calma. Então, processo interjeitivo aqui nesse nossa. Agora eu poderia colocar assim, nossa, que notícia triste. É interjetivo do mesmo jeito, né? Só que agora em outro sentido. Por isso que é entonacional. Eles vão exprimir, inclusive, estados de espírito diferentes, né? Então, ela exprime sentimento. Então, na verdade, ela vai exprimir um estado de espírito. As interjeições exprimem sentimentos súbitos. As conjunções unem orações ou coordenam palavras. As preposições unem palavras. Os advérbios exprimem circunstância. Os verbos posicionam o tempo do enunciado. Numerais vão indicar quantidade ou ordem. Pronomes substituem ou acompanham o substantivo. Artigo, definem, indefinem ou generalizam. Adjetivos indicam qualidade, característica ou estado a depender do contexto. Substantivo, dão nome aos seres e admitem o quê? Determinantes. Então, isso daqui é a nossa noção geral de classe. Mas a principal noção que eu tenho que sair da aula hoje sabendo é que a classe de uma palavra não é fixa. A classe de uma palavra depende do contexto. Então, a principal noção que eu tenho que saber é essa. Tipo assim, Flávia, o que eu preciso entender de classe? Que classe está associada a contexto. Então, nós vamos colocar isso aqui na observação. Então, a gente sabe o seguinte, que a classe de uma palavra pode mudar. Então, a classe, gente, ela não é fixa. Ela vai depender. Até um verbo pode mudar de classe? Pode. Então, vamos pensar nisso, tá? Vamos supor que eu tivesse uma frase assim, ó. Então, havia bastante gente no local. Quando eu falo havia bastante gente, a minha relação é assim, ó. Bastante está modificando gente. Gente é substantivo. Parece advérbio, tem carinha de advérbio, mas não é, porque advérbio não modifica substantivo. Isso nós estamos pensando numa gramática tradicional. Então, havia bastante gente. Esse bastante que está aqui é um pronome indefinido, tanto que ele varia. Bastantes pessoas, muita gente. Se você substituir por muita, você inclusive percebe que a palavra muita ela vai para o feminino. Então, bastantes pessoas, muita gente, beleza? Então, a classe de uma palavra depende do contexto e pode o quê? Mudar. Já tinha problemas bastantes, problemas suficientes. Aqui, ó. Muita gente, problemas suficientes. Isso aqui é um adjetivo, né, gente? Se referindo ao substantivo. Ela era bastante esforçada, tá modificando esforçada, que é o adjetivo, e agora esse bastante aqui exerce a função de advérbio. Ela era bastante esforçada no sentido de ela era muito esforçada, né? Observe que agora vai ficar muito no masculino, não vai variar. Muito
esforçada. Então, advérbio, em regra, não modifica o quê? Substantivo, e a gente sabe que eu tenho que avaliar o contexto, porque se eu supuser que todo bastante é advérbio, eu vou errar, né? Depende da frase, depende do contexto. Então, eu preciso entender que as palavras, elas podem mudar de classe. Vamos dar um outro exemplo aqui. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó, ou não, né? O passar do tempo trouxe maturidade, depende da pessoa. Esse o é um determinante, passar aqui não é verbo, está exercendo função de substantivo. Tempo também substantivo, maturidade outro substantivo, verbo. Aqui esse do é preposição mais artigo. Aqui a classe é artigo, determinante é uma categoria sintagmática, né? Agora, ela vai passar uns dias na praia, quem dera, né? Ela vai passar uns dias na praia. Então, neste caso aqui, vai passar é uma locução verbal. Então, isso é um verbo, isso aqui é um verbo. Ela, pronome. Uns dias, alguns dias. Artigo indefinido. Substantivo. Preposição mais artigo, né? Em mais a. Que de mais o. E praia, substantivo. Na prova, geralmente, vocês encontram questões grifadas, assim, né? E uma associação com uma classe aí ao lado da palavra. Então, eu falo assim, ó, há mais coisas entre o céu e a terra do que nossos 5 sentidos. Mais aqui não é advérbio de jeito nenhum, porque está se referindo a coisas, né? Esse mais é um pronome indefinido. Entre preposição. Nossos, modificando 5, né? Na verdade, está modificando sentidos. 5 também está se referindo a sentidos. Nossos, pronome possessivo, 5, numeral. Vou fazer o 5 aqui. Não, mas ficou bom. O ganho de sensibilidade seria patente. De sensibilidade, eu tenho uma locução aqui, né? Preposição mais substantivo, uma locução. Patente, um adjetivo mesmo. A certeza sensível, certeza substantivo, dão cor e concretude. Cor e a palavra concretude são 2 substantivos. A cor, a concretude, mesmo sem determinante, ao presente vivido. Passava um pouco das 5 da tarde daquela sexta-feira. O determinante aqui super ajuda, substantivo. Em 8 de outubro, substantivo. Ana e sua equipe instalaram sismógrafos, substantivo, né? Em Mara Rosa. Em 8 de outubro, a terra tremeu como, igual a, tal qual, conjunção comparativa. Como vara solta. Solta está dando qualidade para vara, é adjetivo. Ana e sua equipe instalaram, então, sismógrafos em Mara Rosa, sismógrafo substantivo. Eu gosto muito deste nome, é o tanto que eu gosto, advérbio, modificando o verbo, né? Depois desliza pelas muitas entranhas do mar. Entranhas do mar, ó, locução, é uma preposição mais substantivo com valor de marítima. Locução adjetiva. Quando tem mais de uma palavra, a gente chama de locução. E muitas entranhas, pronome indefinido, jamais poderia ser um advérbio, porque está variando em gênero e número. E o advérbio só tem inflexão de grau. Claro que a gente vai aprendendo isso, gente, é fazendo exercício, não tem outro jeito. O aluno tem que se expor, tem que treinar para ganhar um pouco mais de destreza na classificação, porque senão isso não vem, tá? Conceito de substantivo, palavra que dá nome aos seres, né? Então, quando eu penso em substantivo, os substantivos, eles podem, né? Como é que eu posso dizer? Ser precedidos de determinantes. Então, palavra que dá nome aos seres. Em regra, o substantivo admite determinantes. O que são esses determinantes do substantivo, né? Artigo, adjetivo, numeral,
pronome. São palavras que vão se vincular ao substantivo, definindo esse substantivo ou indefinindo, beleza? Então, o substantivo é uma palavra que dá nome aos seres, ele é responsável por nominalizar os seres. Em regra, o substantivo admite determinantes. Substantivação é um processo em que eu troco a classe do substantivo. Então, consiste na mudança de classe, beleza? Então, consiste na mudança de classe de uma palavra de modo a torná-la substantivo. Em geral, esse processo se dá pelo uso de determinantes. Então, os determinantes é que viabilizam essa mudança de classe. Então, a substantivação, também chamada por alguns autores de conversão, tá? Ela tem a ver com a mudança de classe de uma palavra, ou seja, é converter uma palavra em substantivo. Então, por exemplo, vamos supor, olhar é verbo, então pertence à classe dos verbos. Mas se eu fizer assim, ó, seu olhar era honesto. Seu olhar era honesto, eu peguei a palavra que era verbo e aqui ela funcionou como substantivo. Então, seu olhar era honesto, olhar, que era um verbo, passou a funcionar como substantivo em um processo de substantivação, beleza? Então, nesse caso aí, consiste na mudança de classe de uma palavra de modo a tornar essa palavra um substantivo, de modo a torná-la um substantivo. Bom, o substantivo ele pode ser primitivo, derivado, concreto ou abstrato. Abstrato a gente vai brincar que é o saque e a gente vai precisar disso lá na frente, né? Para ver questões, por exemplo, de complemento nominal e adjunta de nominal. Primitivo, eu vou dizer que esse substantivo não provém de outras palavras. Derivado provém de outras palavras. Vai ter acréscimo de afixos. Afixos, prefixos e sufixos. Então, por exemplo, eu pego uma palavra, né, e vou trabalhar essa palavra. Legal, por exemplo, que é um adjetivo, eu vou formar legalidade, que é um substantivo a partir do acréscimo de sufixo. Então, basicamente, vou trabalhar a palavra assim. Concreto possui existência própria. Abstrato depende de outros seres para existir. Então, abstrato depende de outros seres para existir, beleza? Aí depois eu vou aproveitar para exemplificar esses daqui que a gente já está trabalhando. Então, por exemplo, eu coloco assim, ó, substantivo primitivo, flor, mar, pedra, derivado, pedreiro, legalidade, vem de legal, vai fazer o quê? Legalidade. Substantivo concreto. A gente fala que o substantivo concreto, qualquer um que não seja saque. O que é esse saque aqui, gente? Sentimento, ação, qualidade e estado. Então, qualquer um que não seja saque, eu vou falar que é um substantivo de que natureza? Concreto. Então, substantivos concretos. Deus. Ah, mas eu não acho que Deus tem existência própria. Bom, não tem a ver com achar ou não. A gramática traz que entidades reais ou imaginárias fazem aí o escopo de substantivo concreto. Segunda-feira, não é sentimento, não é ação, não é qualidade, não é estado, concreto também. Fada. Fada não é sentimento, não é ação, não é qualidade, não é estado, concreto também. Então, essa ideia de se eu posso pegar, se eu posso desenhar, isso não é bem o que a gente usa para a designação de substantivo concreto e abstrato, embora seja muito comum, por exemplo, quando a pessoa está em idade, vamos dizer assim, mais amena, né? A pessoa ainda não atingiu a maturidade para compreender que a vida não é simples assim. Então, no caso aqui, ó, vou colocar Deus, fada, cadeira, segunda-feira, vou colocar sábado só por causa de espaço.
mas é a mesma lógica, né? E aqui eu vou ter sentimentos, ações, qualidades e estados. Então, apenas essas categorias. Então, vou colocar amor, vou colocar transparência, beleza, calor. Então, basicamente, são substantivos que vão depender de outros seres para apresentarem uma existência, né? São substantivos que não vão ter existência própria. E aí, nesse caso, eles vão ser designados como abstratos. Flávia, cai muitas questões, assim, por exemplo, substantivo concreto e abstrato? A verdade é que não, gente. O que você vai ter, na verdade, é que ter um conhecimento acerca de substantivo concreto e abstrato para você usar lá na frente. Ou seja, para você, por exemplo, saber o que é complemento nominal e o que é adjunto adnominal. Porque a gente fala que os complementos e adjuntos podem se referir a substantivos abstratos. E aí a gente precisa designar que esse substantivo é abstrato para olhar se o termo tem natureza agente ou paciente, por exemplo. Então eu preciso de um conjunto de informações ali para trabalhar essa questão de substantivo concreto ou abstrato, beleza? Então a gente tem basicamente isso daqui para se trabalhar. Tem que ser sentimento, ação, qualidade ou o quê? Estado. Então, se você enquadrar na ideia de ação, de qualidade ou de estado, a gente vai considerar aí esse substantivo como uma designação abstrata, beleza? Então vamos pensar aqui. Aí eu estou nos substantivos comuns agora. O que acontece com o meu substantivo comum? Vai ter uma existência genérica, ok? Então, nesse caso aqui, quando a gente fala de substantivo comum, a gente está falando aquele substantivo que se refere a qualquer ser da espécie. Substantivo próprio refere-se a um ser específico da espécie. Substantivo coletivo, ele vai se referir a um conjunto de seres de uma mesma espécie. Então, aqui, ó, refere-se a um conjunto de seres de uma mesma espécie. Simples apresenta apenas um radical, composto apresenta mais de um radical. Então, o substantivo comum, eu vou falar assim, aluno, mesa, cadeira, cão. Refere-se a um ser específico, eu vou falar Belo Horizonte, Flávia, Pedro, específico. Coletivo se refere a um conjunto de seres. Então, eu posso ter, por exemplo, turma, classe, né? Então, tenho aqui a ideia de conjunto, mais de um elemento. Claro que matilha, constelação, ramalhete também, né? Ciências mais básicos. Só que em prova mais comum, turma, classe, grupo, né? Que vão fazer designações de mais pessoas. Substantivo simples apresenta apenas um radical. Então, eu posso ter, por exemplo, couve, flor, pedra. E aqui eu vou ter, por exemplo, couve, flor. Pode ser tudo junto, ó. Passa, tempo. Só tenho radicais aqui associados, mas é possível a gente ter também infinizado. Depende da palavra, né? Girassol. Então, nesse caso aqui, eu vou ter essa opção de um substantivo composto, beleza? Então, para efeito de classificação, isso aqui é suficiente para a gente ter uma noção de substantivo concreto ou abstrato. É o que a gente vai mais usar dessa ficha, tá? É o que mais tem chances de você encontrar como conteúdo a ser cobrado. Vou marcar aqui. Então, deixar esses dois aqui como mais cobrados. Não é nem muito caidor de com força mesmo, não. Mas aqui a gente vai precisar desse conhecimento quando a gente estiver estudando complemento nominal. E complemento nominal já é alguma coisa que cai mais, né? Então, aqui, ó, basicamente a gente vai precisar disso aqui para diferenciar adjunta de nominal versus complemento nominal. É um conteúdo necessário, né? É um pré-requisito aí para outros estudos dentro do português.
Então, conteúdo necessário, né? E a gente já revisou essa parte aqui para ter uma lógica do que acontece. Aí depois, ó, o que eu tenho? Vamos colocar algumas observações aqui primeiro. Vamos fazer um pensando. Imagina que eu tivesse assim, ó. Viu no profundo de seus olhos o amor. O que eu quero te mostrar? A palavra profundo que está aparecendo aqui, ela está substantivada. Essa palavra era adjetivo e está sendo usada aqui como substantivo. Então, a palavra era um adjetivo e está sendo usada dentro do escopo do texto como adjetivo. Perceberam? Do escopo da frase, né, que a gente nem fez um texto. Nada há de novo na vida de um só. Então, esse só aqui, ó, de um solitário, de uma pessoa sozinha. Só que também eu tenho um determinante aqui também eu tinha um determinante. E isso daqui, ó, era um adjetivo e, no caso, passou por um processo de substantivação também. Ô, Flávia, as perguntas que às vezes o menino faz, porque é o exemplo que está te induzindo ao erro, né? A culpa acaba sendo minha mesmo. Flávia, só pode substantivar adjetivo? Não, você pode substantivar várias coisas, verbo, advérbio, nenhum problema. No exemplo passado, por exemplo, eu coloquei olhar, que era verbo, e foi substantivado, mas só para mostrar para você que, né, bem variado, o 2, peguei um numeral e substantivei, é um número par e primo. Então, nesse caso aqui, 2 era numeral, passou por um processo de substantivação. Beleza? Então, o 2 é um número par e primo. Bom, agora vamos pensar num contexto que é concreto versus abstrato, mas que vai depender de você analisar a frase para designar se o substantivo é concreto ou abstrato. Flávia, mas o mesmo substantivo ele pode ser concreto numa frase e abstrato em outra, dependendo do contexto, pode. Gente, não é tão comum, mas acontece. Vou pegar duas palavras, a palavra jogo e a palavra trabalho, tá? Se eu falasse assim, ó, o trabalho foi entregue ao professor. Esse trabalho é um objeto, é uma coisa concreta, é alguma coisa constituída e consolidada que o aluno produziu. Então, o trabalho foi entregue ao professor, eu estou falando de algo material e, portanto, concreto. Agora, o trabalho enobrece a alma humana, o trabalho, o ato de trabalhar. Então, nesse contexto, a gente tem uma natureza abstrata. Vou usar a mesma coisa para a palavra jogo. Comprei um jogo de presente para o meu sobrinho. Um jogo, algo material, específico e concreto, portanto. Agora, o jogo faz mal e pode viciar. O ato de o quê? Jogar. Então, ocasionalmente, algumas palavras podem ser concretas ou abstratas, a depender do contexto. Então, tudo no português também, gente, não é uma decoreba sem sentido. A gente precisa entender porque pode variar, beleza? Então, há palavras, pensando num contexto aqui de observação, né? Então, há palavras que transitam entre o concreto e o abstrato, a depender do contexto. Então, vamos imaginar a palavra jogo, né? Comprei um jogo de presente para ele, concreto. Tá caindo um pequeno dilúvio aqui, tá, gente? O jogo pode viciar e prejudicar pessoas. Jogo aqui, o ato de o quê? Jogar, abstrato. Então, algumas palavras, tipo a palavra trabalho, igual a gente já deu de exemplo aí, acabam transitando aqui. Então, comprei um jogo, algo material, né? E o jogo pode viciar e prejudicar pessoas, o ato de jogar. Então, o ato de jogar. E aí, a gente vem para essas palavras aqui. Ah, classifique os substantivos abaixo. Então, vamos pensar aqui que eu vou classificar esses substantivos abaixo em concretos ou o quê? Abstratos, né? Vou trabalhar aqui a natureza deles. Amor é um sentimento, portanto, abstrato. Papai Noel existe independentemente. Aqui, ó, quando a gente fala em Papai Noel, a pessoa fala assim, mas Flávia, Papai Noel não existe. Não, existe, tá?
independentemente de você acreditar nele ou não. Ai, Flávia, Papai Noel existe? Não, não é isso que eu quis dizer, não. Eu quis dizer o seguinte, é existência própria. Uma vez que foi convencionado, o Papai Noel existe, é uma convenção humana. Então, ele não depende mais da Flávia ou de qualquer outra pessoa para alimentar a sua própria existência. E ele é considerado um substantivo que concreto. Lembrem-se de que as entidades reais ou imaginárias são consideradas concretas. Então, no caso de Papai Noel, é claro que nós vamos tomar como uma entidade imaginária, mas enfim, é concreto do mesmo jeito. Ah, mas eu não pego no Papai Noel, eu não vejo Papai Noel, gente. Tem Papai Noel pegando até na gente. Não tô brincando, não. Uma vez Tatá era pequenininho, Tatá hoje tá com 8 anos, fui levar Tatá no shopping pra tirar uma foto com o Papai Noel mal obsceno. O Papai Noel queria abraçar as mães, né? Eu tô vendo Papai Noel. As mãos do Papai Noel eram mãos totalmente indelicadas. Isso não é engraçado, não. Isso é um absurdo. Mas enfim, né? Papai Noel existe e às vezes é até para mais. Alguns são santos velhinhos e outros são tarados velhinhos. Existem dos dois tipos, né? Infelizmente faz parte do ser humano, né? Há seres humanos bons e seres humanos ruins, né? Em qualquer área, até sendo Papai Noel, pensa. Então, Papai Noel concreto, tristeza abstrato, designando sentimento, alma não é sentimento, não é ação, não é qualidade, não é estado. Isso quer dizer que alma é um substantivo que concreto, vem do radical anima, né? Então, alma tem existência própria. Se você acreditar em alma penada, né? Eu não acredito nessas coisas, mas enfim, tem existência própria. Maremoto. Então, vou imaginar aqui. O que é o maremoto? Ah, o maremoto é um fenômeno, tipo chuva, né? Então, ele existe. Então, fenômeno natural do tipo vento, chuva, não depende de outras pessoas para existir. Portanto, substantivo que? Concreto. Beleza? A palavra sentimento é o ato de sentir, portanto, abstrato. Couve-flor, concreto. Biodiversidade. O que a gente vai ter aqui? É a variedade de alguma coisa, né? Igual conceitos, tipo justiça. Então, biodiversidade, justiça. O que vai acontecer? Esses substantivos normalmente vão ser designados como substantivos o quê? Abstratos, porque eles vão depender de outros seres para existirem. Então, a biodiversidade vai depender de várias espécies para compor a biodiversidade. E o nosso cameraman aproveitou que estava um dilúvio lá fora e tá todo molhado, né? Porque ultimamente, em vez de ele ficar aqui, ele quer ficar passeando. Eu começo a gravar e ele fala assim, peraí que eu vou pegar um café e volta. Então, Robson está... Diz ele que estava na casa da vizinha tomando café. Gente, vê se eu aguento um negócio desse. Eu tô vendo, eu já até avisei que tá chovendo, né? Que vai que o pessoal acha que eu tô desligando o computador do nada, porque ontem acabou a luz aqui. Foi ontem ou anteontem? Ah, acabou. Então, só um pouquinho. Então, já estão sabendo, diz o Robson que diminuiu a voltagem de quê? Da energia, ela ficou mais fraca. Tá piscando a luz aqui, mas nós estamos com o no break aqui, vai dar tudo certo. Então, só para a gente ter essa noção do que é concreto e do que é abstrato aqui. Aí nós vamos para a flexão de gênero dos substantivos. O que eu vou ter na flexão de gênero dos substantivos? Eles podem ser biformes. O que acontece com substantivo biformes? Formas distintas para masculino e feminino. Então, biformes, formas distintas para masculino e feminino. Aí os biformes podem ser heteroformes, tá? No caso de heteroformes, ocorre mudança do radical. Uniformes, mesma forma para masculino e feminino. Então, vamos só exemplificar isso aqui primeiro. Então, quando eu penso em biformes, eu estou pensando, por exemplo, menino, menina. Heteroforme vai haver uma mudança no radical. Então, se eu estou pensando em mudança do radical, eu estou pensando em, por exemplo, homem, mulher, boi, vaca. Então, houve uma mudança de radical. Uniformes apresentam a mesma forma para masculino e feminino. E essa mesma forma pode se dar de maneiras o quê? Diferentes. Então, o que vão ser essas maneiras aí diferentes?
Ele pode ser comum de dois gêneros. O que vai acontecer com uniforme comum de dois gêneros? Ocorre variação apenas do determinante. Então, só o determinante varia. Eles podem ser epicenos. Os epicenos são ligados a certos animais ou plantas. A variação ocorre pelas palavras macho ou fêmea. Então, epicenos, a variação ocorre a partir das palavras macho ou fêmea. Sobrecomuns. Sobrecomuns, não há variação do determinante, é aplicado a pessoas, então só o contexto diferencia o gênero. Então, não há variação do determinante. Sobrecomuns é aplicado a pessoas, tá? Ah, Flávia, como assim? Aqui eu falo, por exemplo, o ou a cliente, o ou a dentista. Epicenos, a palavra vai ter um gênero fixo e a distinção vai ser feita pelas palavras macho ou fêmea. Então, eu falo assim, ó, a baleia macho, a baleia fêmea. A cobra macho, a cobra fêmea. Beleza? E os sobrecomuns, eles não vão ter variação no determinante. É o caso de a criança, o cônjuge, a pessoa, a vítima, a testemunha. Então, para eu saber aqui se trata de homem ou mulher, eu tenho que levar apenas o contexto em consideração, né? Só o contexto diferencia. O determinante não varia, não há variação do determinante. O determinante é fixo, né? Só o contexto é que pode fazer a diferenciação. Beleza? Deve ser que a gente não tem nenhuma xícara, gente. Olha que fofo. Como estamos no meio do dilúvio, né? Eu recebi um café no copo. Como boa mineira que sou, né? Também faz parte de tomar café no copo, porque remete ao café da padaria, assim, que você vai tomar aquele, né? Que já vem assim no copo. Aí Robson me traz café assim. Tá bom também, tá ótimo. Já tô pegando boi que eu ganhei o café, né? Vamos falar a verdade. Eu tô sentindo o cheiro de café aqui, falei, não. Aí ele tá assim, você quer um café? Eu balançando a cabeça aqui pra ele, quero. E tá perfeito. Então, vamos dizer assim, a questão não é onde o café está, né? É como ele está. Essa que é a verdade. Bom, gêneros oscilantes são palavras que apresentam a possibilidade de emprego nos dois gêneros, tá? Então, não é a mesma coisa de comum de dois gêneros, não. Porque aqui a variação do gênero designa o sexo. No caso do comum de dois gêneros. No gênero oscilante, independentemente da referência ser ao sexo masculino ou feminino, os dois gêneros são aplicados. Dá um exemplo para você entender melhor o que eu tô falando. Quando eu falo assim, ó, o personagem Diana ou a personagem Diana, as duas formas estão corretas. O personagem Diana, a personagem Diana. Então, eu posso usar masculino, o personagem, para me referir a Ana, e feminino também. E poderia falar o personagem de Pedro e a personagem de Pedro, porque essa palavra é de gênero oscilante. Não é comum de dois o quê? Gêneros, beleza? Quer dizer que o dicionário registra a palavra como sendo possível, realizável nos dois casos. Xerox também, o xerox, a xerox, então as duas coisas aí podem ser usadas. Claro que a gente vai ter sempre uma preferência, né, em relação ao uso de um determinado termo que admite dois gêneros. Quer ver duas palavras que já caíram, inclusive, em prova, caíram em provas da FUMARC, que vai fazer a prova, por exemplo, da Polícia Civil de Minas, já organizou certames grandes como o TJ Minas. Quer ver duas palavras que já caíram e que a gente já tem uma inclinação de gênero e ela aceita, né, os dois. Eu tenho o agravante, a agravante, o atenuante, a atenuante. As duas formas são corretas. Então, gênero oscilante, palavra que admite, né, os dois gêneros sem referência ao sexo. Eu posso usar os dois, eu não falo o agravante, porque o agravante é do sexo masculino, não tem nada a ver, beleza? Então, nesse caso aí é um pouco diferente da ideia de comum de dois gêneros, tá? Então, gêneros oscilantes, palavras que admitem os dois gêneros.
Então, palavras que oficialmente podem ser usadas nos dois gêneros. Bom, então no caso aí, já dei alguns exemplos para vocês, mas podemos colocar aqui, ó, o ou a personagem, vou colocar de vermelhinho para ficar bonitinho, que a gente estava fazendo vermelho. O ou a personagem, o ou a agravante, o ou a atenuante, todas essas palavras podem ser empregadas nos dois gêneros, beleza? Flávia, o que é gênero e significação? Então, há palavras que mudam de sentido em função do gênero. Ah, vamos pensar nisso. Quando eu falo o grama, eu estou me referindo a peso. Quando eu falo a grama, mato, relva, né? Então, a grama era um lugar tranquilo para se deitar. A grama, relva, matinho. E se eu falar assim, pediu 200 gramas de mussarela, de preferência pediu 200 gramas de mussarela com C cedilha, que é o certo, né? Ah, Flávia, quando é que eu escrevo mussarela com 2 S? Nunca, porque não existe. Você pode escrever mozzarella em italiano com O e 2 S, mas não mussarela com U e 2 S. Ah, por que em todo lugar eu vejo mussarela com 2 S? Primeiro que não é todo, não, porque tem lugar que tem a grafia mais apurada. E segundo, que é só por conta de delírio mesmo coletivo, né? Não dá nem pra falar assim, veio do espanhol, porque nem tem 2 S lá, então não é, enfim, não é isso, é delírio mesmo. Então, gênero e significação são palavras que mudam de sentido em função do gênero, tá? Então, vamos lá. Trata-se de palavras que mudam de sentido em função do gênero. Então, eu posso falar o grama, a grama, né, fazendo essa distinção, o lente e a lente. O lente no sentido de professor, mestre, e a lente, objeto usado em óculos, por exemplo, só para a gente ter uma noção aí de como é a organização. Então, gênero e significação trata-se de palavras que mudam de sentido em função do gênero, né? O gênero sofre alteração e a palavra também. O capital, a capital, tem muitos exemplos, né? Recurso e cidade aí, né? Fazendo essa variação. Bom, beleza, preenchemos então essa ficha. Já temos uma noção de que é gênero e significação, né? Então, essa que é a lógica aqui. Beleza? Aí depois a gente vai para outra tela aqui para indicar o gênero dos substantivos, beleza? Então vamos lá pensar no gênero dos nossos substantivos. Alface, a alface, parente da couve, né? A gente é que gosta de escrever o alface. Personagem, o ou a, então aqui feminino. Aqui oscilante. Omelete é preferencialmente a, mas os dicionaristas aceitam os dois. Que vem do francês, né? A omelete. Então, é preferencialmente o quê? Feminino, beleza? Grama depende do contexto. Então, eu falo o grama, peso, e a grama, mato. Omoplata, a omoplata, cônjuge, o cônjuge, ídolo, o ídolo. Existem autores que admitem flexão, são poucos. Então, existem alguns poucos autores que tratam ali como comuns de dois gêneros, mas o mais comum é a gente tratar como masculino, tá? Então, preferencialmente tratado como masculino, mesmo quando for fazer referência a mulheres. Tipo assim, ela é meu ídolo, beleza? É o que faz mais sentido considerando-se a gramática tradicional, sempre com foco na gramática tradicional, tá, gente? Então, nesse caso aqui, essa é a lógica. Bacanal, a bacanal. Então, o gênero, né, muitas vezes depende do significado da palavra, a gente já viu isso. E algumas palavras oferecem certas dificuldades quanto
ao gênero, né? Então, a gente também pode pensar nessas palavras que oferecem certas dificuldades quanto ao gênero. Então, a gente pode fazer um quadrinho aqui no que diz respeito a essas, o quê? Palavras, beleza? Então, essa aí é a ideia. Então, nós vamos trabalhar um quadrinho com essas palavras, né? Trazendo aí a dicotomia de gênero, né? Qual que é o gênero mais adequado para as palavras. Então, vamos lá colocar algumas palavras cujo gênero oferece dúvida. E é um monte, né, gente? A gente vai pensando nas palavras e fala assim, nossa, haja palavra que oferece dúvida. Eu tô quase caindo da cadeira aqui. Peraí, só um minuto. Então, eu tenho lá assim, masculinos, só pra gente... E aqui vamos colocar femininos. E a gente pode depois tratar alguns como oscilantes aqui, ó. Oscilantes, vamos lá, admitem os dois, né? Então, masculinos, o apêndice, champanha, né? A gente fala que a palavra champanha é masculina. Agora, existem versões menos formais com champanhe no feminino, mas aí a gente tem uma variação de final da palavra, tá? O clã, o derma, fazendo referência à pele, né? O dó no sentido de pena. Então, tenho muito dó de você que tem que aprender português. O eclipse, né? O eczema, o herpes, que a gente vive errando isso aqui. O trema, vou falar a trema, né? O tracoma. Então, o menino é só pensar assim, gente, eu falo a cebolinha, eu falo a couve, por que eu quero falar o alface? Não entendi não, gente. Ah, mas é porque eu faço referência ao pé. Não, se fosse isso, couve também você fala do pé. Não. Isso aí é delírio mesmo. Então, a gente tem a cal, a derme, a gênese, a libido, a omoplata. Essa palavra super aportuguesada, ó, a mousse, que veio do francês também, né? A apendicite, a doença, né? Fazendo essa referência. A aluvião, a sentinela. Palavras femininas, beleza? E várias palavras vão acabar se enquadrando aí na ideia de gênero oscilante. Então, admitem os dois determinantes, ou a laringe, ou a cólera, ou a agravante, xerox ou xerox, porque os dois também são possíveis. Posso falar xerox ou xerox, beleza? Ou a omelete, dependendo do dicionarista, cataplasma. Então, a gente tem muitas variações aqui. Vou aproveitar para deixar uma observação que as siglas seguem o gênero da primeira palavra que representam. Então, quando eu pensar em uma sigla, né, elas vão seguir o gênero da primeira palavra que representa. Então, no caso, por exemplo, de uma sigla, eu falo ACEASA. Por que é ACEASA? Porque aqui a primeira palavra é central de abastecimento. O CESP. Por que a gente fala CESP ou SEBRASP? Centro. Então, o CESP, SEBRASP, centro de eventos e o quê? Promoções. Então, essa lógica aqui, as siglas seguem o gênero da palavra a que se referem, beleza?